Fala galera, tudo belezinha com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui novamente para nós gravarmos mais uma videoaula. Partiu então, vamos ver um pouquinho, agora estamos iniciando aí o segundo bimestre e nós vamos começar o segundo bimestre falando um pouquinho de história. Eu não sou um professor de história, né? Mas nós vamos tentar falar um pouquinho aí a respeito da história da língua portuguesa no Brasil, certo? O professor de história de vocês é o Brunão. Então o cara é top, né? Vamos dar uma moralzinha para ele. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de história da língua portuguesa no Brasil. Antes de nós falarmos um pouquinho da história da língua portuguesa no Brasil, vamos falar um pouquinho da história da língua portuguesa em Portugal, né? Então, cara, como que acontece? Qual é a origem da língua portuguesa de Portugal? Qual é a origem? A origem veio do latim, principalmente do latim. Mas nós temos também aí uma influência boa da África, temos uma influência bem legal de alguns países da Europa, principalmente aí da França, da Alemanha. Nós temos aí essas grandes influências, certo? Bem resumido, é isso, português de Portugal, a sua grande origem é o latim. Latim, galera, é uma linguagem morta, tá? Latim é considerada uma língua morta. Por que língua morta? Não se usa mais, não se comunica mais por meio daquela língua, certo? Vamos para a língua portuguesa no Brasil. Como que chegou, como que funciona essa questão, como se deu a vinda da língua portuguesa para o Brasil. Então vamos lá, nosso objetivo de hoje é aprender e entender como foi esse processo de criação da língua portuguesa no Brasil, como que começou, como que foi o início aqui no Brasil, certo? Vamos lá, continuando. Galera, bora lá então. A língua, antes de tudo, nós precisamos ter em mente o seguinte: a língua ela é um organismo vivo. Como assim um organismo vivo? Perceba, nós estamos, na aula passada eu comentei com vocês, lá explicando substantivos, revisando substantivos, eu expliquei para vocês a respeito de Adão, que Adão ele era o cara que ele começou a dar nome às coisas, ou seja, o Adão começou a nomear e a língua passou a existir, certo? A língua falada. A língua portuguesa no Brasil, por exemplo, é um organismo vivo, por quê? Nós estamos em constante mudança, em constante modificação. Perceba que nós estamos aí recebendo muitas palavras, muitos estrangeirismos. O que são estrangeirismos? Nós vamos estudar a fundo isso nas próximas aulas. Mas estrangeirismos são palavras de outra língua. Por exemplo, nós recebemos uma influência muito grande atualmente da língua inglesa. Por exemplo, quando nós vamos falar notebook. Notebook é da língua inglesa. Quando nós vamos falar iPod, iPad, mouse, enfim, principalmente essa linguagem da tecnologia, essa linguagem da informática aí, nós estamos recebendo muita influência do inglês, da língua inglesa, certo? Nós temos também, galera, uma influência, por exemplo, da Itália, cara. Olha que louco isso. Quando nós falamos pizza, a pizza é de origem italiana, calzone, origem italiana. Então nós recebemos influência de vários outros países, de várias outras línguas. Por isso ela é um organismo vivo, ela está em constante modificação. O latim, que é uma língua morta, não é mais usado, ou seja, morreu, já era, então não é um organismo vivo. A língua portuguesa no Brasil, ela está em constante uso, nós usamos o tempo todo, então por isso é um organismo vivo, certo? Se modifica ao longo do tempo. Se você pegar na década de 40, 1940, 1950, por exemplo, farmácia se escrevia diferente da maneira com a qual nós escrevemos hoje. Hoje, como que nós escrevemos farmácia? F-A-R M-A, acento agudo, C-I-A, certo? Farmácia. No passado, nós escrevíamos, ou era escrito farmácia, com PH, para você ter uma ideia. Inclusive, uma ou outra farmácia ainda aí utiliza, é lógico, agora por ser clássico, utiliza aí o PH, tá? Mas é mais uma parada estética, é mais uma opção
do que propriamente aí um uso da língua portuguesa hoje, certo? As palavras novas, elas surgem para nós expressarmos também novos conceitos. Então, à medida que nós vamos recebendo novas palavras, vão surgindo também novos conceitos. Nós estamos tratando da história da língua portuguesa no Brasil, certo? Muito bem. Nós vamos substituindo também outros termos. Alguns termos, galera, vão se tornando antigos, antiquados, arcaico, né? Então, na língua portuguesa também acontece isso, assim como objetos vão sendo ultrapassados, vão sendo modernizados, na língua portuguesa também acontece isso. Algumas palavras deixam de ser utilizadas e nós passamos a utilizar palavras novas, que também veremos isso nas próximas aulas. Palavras novas nós chamamos de neologismos. O que são neologismos? Novas palavras, tá bom? Continuando então, bora! A língua portuguesa no Brasil, ela teve grande influência com as navegações, né? Principalmente as navegações portuguesas. Então, as grandes navegações aí, elas tiveram uma grande influência naquilo que nós temos hoje como língua portuguesa utilizada no Brasil. Na época das grandes navegações, Portugal, o que aconteceu? Ele conquistou, né, os europeus lá, os portugueses, eles conquistaram várias colônias. E com essas colônias, eles recebiam a cultura e dentro da cultura, a língua. Né? Então, a língua faz parte da cultura de um povo, certo? Então, os portugueses, eles iam desbravando, iam conquistando espaços, terras, e com isso eles iam implantando, colocando a língua deles, que é o português, certo? Deixa eu ver aqui. Como eu disse para vocês, os portugueses eles iam incorporando diferentes palavras. Por exemplo, nós temos ali a palavra jangada. Olha só, jangada é de origem malaia. Olha que louco isso, cara. Se você não sabia, olha que diferente. Olha a outra palavra também que tem origem totalmente diferente. Talvez você nunca pensou nisso. Nós temos em língua portuguesa palavras de origem chinesa. Isso mesmo, gente. Olha isso. Chá. Chá é de origem chinesa. Então, você percebe que a língua portuguesa que nós temos hoje no Brasil é uma língua totalmente misturada, miscigenada, tá bom? Uma língua que recebeu influência de vários outros países, de várias outras línguas. Vamos lá, o período renascentista. Bem rapidão, o que seria o período renascentista? O período renascentista, você vai ver em literatura, até o final do ano aí, que ele acontece quando o homem ele toma o centro, o homem toma o poder. A ciência, ela se torna assim a grande conquista da humanidade. A ciência começa a crescer, começa a expandir, as novas descobertas vão surgindo e com isso a língua também vai sendo influenciada. Principalmente por questões relacionadas também, né, às questões aí da ciência, mas principalmente as questões da arte. Português, arte, entendeu lá, pá, professor Marcos, Arias, entendeu, né? Vamos lá então. Gente, olha só, é tudo conectado, tá? Tudo relacionado, você não tinha pensado nisso, né? Vamos lá, gente, ó, se liga. Se liga. Então, o período renascentista influenciou muito a questão da nossa língua hoje, principalmente voltado às artes, tá? Quando nós falamos na questão erudita, nos termos eruditos, né, são palavras formais, são palavras que os caras que são inteligentíssimos usam. Esses termos, eles podem ter a ver com as profissões, principalmente aí a profissão na área da saúde, na área da ciência, da tecnologia, são os termos aí que nós recebemos maior influência a respeito da língua portuguesa no Brasil, tá? Seguindo então, bora, os colonizadores portugueses, principalmente os padres jesuítas, né? Os jesuítas, eles trazem uma influência muito forte da língua portuguesa, né? Do português de Portugal para o Brasil. Querendo ou não, naquela parada de catequizar os índios e tal, eles acabaram influenciando muito a respeito da língua portuguesa, tá? No entanto, além dos jesuítas, diversas palavras indígenas
Sim, os indígenas também, gente, eles foram grande influência para a língua portuguesa no Brasil. Então, os indígenas também incorporaram muita coisa no português do Brasil, certo? Algumas expressões também, expressões africanas vinda com os escravos africanos também trouxeram muita coisa para o Brasil, inclusive muitas palavras, um vocabulário bem extenso. Então, os índios, os portugueses, os padres jesuítas colaboraram bastante com a questão da língua portuguesa no Brasil, tá? Eu coloquei ali algumas imagens para vocês, algumas imagens ali dos indígenas, dos portugueses chegando e dos escravos, certo? O idioma português ele foi se juntando aí à família linguística do Tupi-Guarani, em especial o dialeto Tupinambá, que é um dos dialetos tupi. O dialeto ele não seria a linguagem oficial, é uma linguagem mais curta, onde nós temos menos pessoas falando, isso mesmo, menos pessoas, porque a palavra menos não existe, risca isso no seu vocabulário, por favor, que senão o gordinho aqui pira, vai ficar complicado. Então, menos não existe, tá? E nem seja e menos, isso não existe, tá bom, gente? A gente fala para ficar zoando aí. Então, bora lá. Os índios, eles foram aculturados, receberam a cultura dos portugueses e com isso também eles, querendo ou não, foram obrigados a receber o dialeto, a língua portuguesa, o português de Portugal, até chegar aí no português que nós temos hoje. Em 1694, a língua geral reinava então na colônia portuguesa com características da língua literária. Os missionários, gente, o que eles fizeram? Os missionários, os padres jesuítas, eles trouxeram muitas peças sacras, sacras ligado aí ao cristianismo, tá? Eles trouxeram muitas peças, orações, hinos, a própria catequese, tudo isso foi influenciando para que hoje nós tivéssemos a língua portuguesa que nós temos, tá bom? Com a chegada, então, olha que interessante isso daqui. Como eu disse para vocês, vários países da África também trouxeram palavras, na época lá os escravos, eles trouxeram um grande vocabulário para nós, inclusive lá o idioma Iorubá da Nigéria. Olha que maluco isso. E do Quimbundo da Angola. Olha que nomes estranhos. Gente, todos esses nomes, eles fazem parte da origem da língua portuguesa. Então, olha que legal, língua portuguesa no Brasil. Nós já vimos aí que a grande influência, é o português de Portugal, é óbvio. Professor, mas por que a gente fala português? Porque nós somos colonizados pelos portugueses. Se nós estivéssemos sido colonizado pelos ingleses, por exemplo, nós falaríamos, obviamente, o inglês, certo? Então, nós temos aí uma grande influência da África, palavras africanas, na nossa língua portuguesa. A corte portuguesa, ela quis garantir uma maior presença política. Gente, desde aquela época, a questão política é muito forte. E uma das primeiras medidas que foi adotada foi obrigar o ensino da língua portuguesa aos índios. Na verdade, os índios eles não tiveram assim tanta opção, Eles acabaram sendo subjugados, aculturados com a língua portuguesa, com a cultura portuguesa, e dentro da cultura, obviamente, veio também a língua. Ainda hoje, o português ele é constantemente influenciado por outras línguas. Como eu comecei falando para vocês nessa aula, nós recebemos hoje também muita influência de outras línguas, principalmente da língua inglesa. Mas não fique espantado, não se assuste se daqui a 10, 20, 30 anos o mandarim influenciar muito na nossa língua. Você viu ali que o português ele tem alguma coisinha de origem aí do chinês, Chá, por exemplo, é uma das palavras. O português do Brasil sofreu uma grande influência, é uma língua bem misturada, certo? Então, como nós estamos vivendo em um período totalmente aí globalizado, tecnológico, acaba que a língua também sofre esse tipo de mudança, sofre essas alterações, certo?
Então é isso aí, galera. Continuando então, é comum surgir esses novos termos para também nós estarmos habituados com as novas tecnologias. O mundo moderno exige que nós tenhamos aí um vocabulário amplo, né? Por exemplo, a galera que é mais de idade, nem todos, não podemos generalizar, mas tem uma galera aí que fica meio perdida, né? Por quê? Porque não entende alguns termos. Por exemplo, aí, cartoon, o cara não sabe o que é, ele não sabe o que é menu, por exemplo, tem alguns que não sabem. Coisas que para nós hoje já são coisas simples, né? Para a galera que não tem muito estudo, enfim, que acaba não recebendo muita cultura estrangeira ou cultura moderna, acaba ficando meio perdidinho aí, né? Se você fala assim, por exemplo, para uma pessoa mais de idade que não entende muito de informática, você vai falar assim para ele, pega meu mouse, o cara não vai saber o que é, né? Pega lá, por exemplo, um HD, o cara vai falar assim, o que é o HD, meu? Né? Então, são palavras que vão sendo incorporadas na língua portuguesa, certo? Então vamos lá. Assim, o contato com línguas estrangeiras faz com que se incorporem ao idioma outros vocábulos em sua forma original ou então as palavras que vão sendo aportuguesadas, vão tomando uma forma da língua portuguesa, tá bom? Atualmente existem muitas diferenças entre o português que falamos no Brasil, isso é importante que você saiba. No começo, essa diferença entre Portugal e Brasil em relação ao idioma era bem menor a diferença. Hoje a diferença já é maior, é uma diferença aí que é bem notória. Então no começo, galera, a língua, né, o português que nós que era falado em Portugal e que veio para o Brasil, era um português aí bem parecido, tá? Agora nós temos bastante diferenças. Quais são as diferenças? Vamos lá. Elas não se limitam apenas na pronúncia das palavras. Existem palavras que nós pronunciamos de maneira diferente, tá? Elas vão além da pronúncia. Nós vamos ver também que existem diferenças de vocabulário. Olha que interessante, vai aparecer um exemplo aqui para você. Olha aqui, ó, a palavra, deixa eu ver a palavra aqui, a palavra trem. No Brasil, né, no português brasileiro, nós falamos trem. Em Portugal, esse mesmo objeto é chamado de comboio. Então, no Brasil é trem, em Portugal é comboio. Dentre muitas outras palavras que no Brasil nós temos uma maneira de falar e em Portugal nós temos uma maneira bem diferente, certo? São as mudanças que vão acontecendo aí ao longo do tempo. Uma outra questão interessante também é a questão gramatical. Como que nós falamos, por exemplo, ó, no Brasil nós falamos assim, estou estudando, estou falando. Em Portugal é o quê? Estou a estudar, estou a falar. Para você ver que vai mudando de acordo com o tempo. O tempo vai passando e como a língua ela é viva, ela vai sofrendo grandes alterações também. Para você ter uma ideia, eu havia comentado nas aulas anteriores também a respeito do novo acordo. Gente, por que ocorrem esses novos acordos? Por que acontece isso? Justamente porque a língua ela vai evoluindo, ela vai se modificando e nós temos 8 países que falam o português. 8 países que falam oficialmente a língua portuguesa. Já mostro para você quais são esses países. E esses países eles tentam um acordo. Como assim? Tentar deixar o mais parecido possível, pelo menos na escrita. Então a ideia é que a escrita da língua portuguesa seja o mais parecido possível, tá? Por isso que em 2016 começou a vigorar esse acordo aí ortográfico. Várias palavras sofreram alteração, sofreram mudança. A questão também, além de acentos, muitas palavras perderam acento, né? Por exemplo, a questão dos hiatos. Leem, antes leem era um hiato que recebia o acento agudo no primeiro E. Agudo não, perdão, circunflexo. Recebia o acento circunflexo no primeiro E. Hoje, leem não tem mais acento. Voo não tem mais acento. Creem não tem mais acento também. Esse tipo de hiato, né, a repetição das vogais e o, eles perderam o acento.
Os demais hiatos, por exemplo, com a letra I e com a letra U tônica, saúde ainda continua com acento. Saída ainda continua com acento. Uma outra questão, só para atualizar você, nós estamos falando da história da língua, né? Estou aqui trazendo para o nosso tempo atual. Então, por exemplo, a palavra ideia. Gente, no começo dessa mudança do acordo ortográfico, no meu caso, como professor de língua portuguesa, era muito ruim você escrever a palavra ideia e não colocar o acento. Aí o cara fala assim para mim: professor, tinha acento? Nossa, mano, tá de sacanagem, né? Sempre teve, mas agora com o novo acordo não tem mais. Essas palavras, agora eu vou falar uma palavra que vai causar estranheza no seu ouvido. Os ditongos abertos das paroxítonas, eles perderam o acento, gente. Exemplo: ideia, assembleia, jiboia, e assim vai, tá? Essas palavras perderam o acento. Já as oxítonas, por exemplo, herói continua com acento, mesmo sendo um ditongo aberto. Tá bom, deixa de regras, vamos continuar aí falando da história da língua portuguesa no Brasil, tá? Então, em Portugal, nós falamos estais a falar, estou a falar. Em português do português do Brasil, estou falando. Belezinha? Vamos lá. Gente, os países, então, que falam a língua portuguesa no mundo. Eu coloquei aqui para vocês algumas bandeiras, e essas bandeiras aí representam os países que falam a língua portuguesa como idioma oficial, tá? Nós temos lá Portugal é óbvio, tá? O idioma oficial é o português, né? Mas é o português de Portugal, um pouquinho diferente do nosso. Nós temos Brasil, nós temos a Angola, nós temos Moçambique, nós temos Guiné-Bissau, nós temos Cabo Verde, nós temos São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe corresponde a um país, tá? São Tomé e Príncipe é um país. E nós temos também Timor-Leste, que tem como idioma oficial a língua portuguesa. Coloquei as bandeirinhas ali para vocês que vocês já vão memorizando. Galera, então, países que têm a língua portuguesa como língua oficial, 8 países, 8. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que é o mesmo país, e Timor-Leste, certo? O português também ele é falado em pequenas comunidades. Olha que interessante, agora você vai começar a ver umas paradas bem diferentes. Olha que interessante, pequenas comunidades. O que significa isso? Gente, os portugueses, como eles iam desbravando, eles iam tomando conta de pequenos povoados. Esses pequenos povoados recebiam a cultura da língua inglesa e dentro da cultura, como eu já falei para você, tem a língua. Então, pequenas comunidades, pequenos territórios também receberam o português como língua. Olha esse, na Tanzânia, gente, Tanzânia, nós temos lá um local, Zanzibar, na Tanzânia, que fala português também. Nossa, professor, nunca imaginei que na Tanzânia eles falariam português. Sim, gente, falam português na Tanzânia. Na China também, Macau, na China, nós temos também uma galera lá que foram escravizados pelos portugueses e eles também têm conhecimento da língua portuguesa. Além disso, na Índia, olha isso, na Índia, Goa, Diu, Damão, todos esses locais aí também têm o português como um idioma, um possível idioma. Na Malásia, gente, na Malásia também nós falamos a língua portuguesa, ou eles, né, eles falam a língua portuguesa, certo? Algumas curiosidades, então preste muita atenção. Olha que louco isso. Talvez você nunca ouviu sobre isso, você está tendo uma aula de história sobre a língua portuguesa, aula de história sobre a língua portuguesa no mundo, tá? Talvez depois, para frente aí, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. A língua portuguesa, gente, ela está presente em todos os continentes. Olha que maluco isso. Olha só, na América, né, na América do Sul, nós temos o Brasil como o idioma português como sendo o idioma oficial. Engraçado que na América do Sul aqui, só o Brasil tem a língua portuguesa
como o idioma oficial. Os demais países aqui, eles têm, por exemplo, o espanhol como língua oficial, tá? Temos aí talvez o privilégio de ser o único país aqui a falar o português. Na Europa nós temos, obviamente, né, Portugal como sendo o país aí que tem a língua portuguesa como língua oficial. Na Ásia, galera, então na Ásia também nós temos países, nós temos locais que têm a língua portuguesa como língua oficial, certo? Chegou lá entre os séculos 16 e 18 também com os portugueses. As questões portuárias lá, né? Então nos portos havia aí muito a comunicação com a língua portuguesa. Na Oceania também, Timor-Leste, aí nós temos o português como sendo uma língua oficial. Na África nós vimos aí que alguns países africanos têm como oficial o idioma português. Belezinha? Algumas curiosidades falando aí em termos de porcentagem, tá? Olha só na Angola, gente, em Angola, 60% dos moradores têm o português como língua materna. Em Angola, 60% dos moradores, das pessoas, têm o português como língua oficial, tá? Idioma oficial. Em Cabo Verde, quase todos os habitantes falam o português e além do português, em Cabo Verde, eles falam um outro idioma, um dialeto crioulo, tá? Que é deles lá. Ótimo, eles acabam misturando aí, mesclando o português arcaico, o português mais antigo, com as línguas africanas. Em Guiné-Bissau, 90% da população, eles falam o dialeto deles, um dialeto crioulo, e enquanto isso, 10% das pessoas falam a língua portuguesa, certo? Em Moçambique, 0,18% da população considera o português como uma língua oficial. Você fala assim, nossa professor, só isso? Gente, 0,18% em Moçambique corresponde aí a mais ou menos 2 milhões de moçambicanos, 2 milhões de pessoas. Ou seja, uma galera também fala o português como idioma oficial em Moçambique, certo? Nas ilhas São Tomé e Príncipe, apenas 2,5% dos habitantes das pessoas têm a língua portuguesa como idioma oficial. Belezinha, então? Nós vimos aí a respeito da língua portuguesa no Brasil. Dei uma pequena pincelada para vocês a respeito de português de Portugal. Eu citei para vocês que português de Portugal, eles têm como sua grande inspiração, assim, seu grande vocabulário, palavras do latim. Só que o latim hoje é uma linguagem morta, então não se fala latim mais, né? Porém, houve uma influência muito forte do latim no português de Portugal. Querendo ou não, essa influência veio também para o português do Brasil, tá? Além de português, né, da língua portuguesa, do português de Portugal, no Brasil nós recebemos também outras influências. Vimos lá que até influências, palavras da China, né, nós usamos aqui. Nós usamos muitas palavras alemãs também no Brasil. Nós usamos palavras da Itália, enfim, vários países da Europa, da França. Petit gâteau. Gente, petit gâteau é uma palavra francesa. Nós utilizamos na língua portuguesa e não tem uma tradução para isso. Interessante também, galera, que algumas palavras que nós utilizamos no Brasil, de outros países, têm traduções, tá? Algumas palavras aí têm traduções, mas outras palavras não têm. Por exemplo, né? Pizza. Gente, pizza é pizza. Aquela massa com vários componentes lá em cima da massa se torna lá pizza. Então não tem uma tradução para o português. Aí nós temos outras palavras aí que acabam tendo a tradução para o português. Por exemplo, notebook. Se nós formos pegar ao pé da letra, notebook seria caderno de anotações, né? Então algumas palavras têm a tradução para o português, outras palavras não têm tradução. Vimos um pouquinho hoje a respeito da história de como veio a língua portuguesa até nós, até o Brasil. Vimos uma grande influência dos jesuítas, vimos uma grande influência dos escravos africanos, uma grande influência também dos indígenas. Então todos esses povos
eles fizeram parte da formação da língua portuguesa no Brasil. Beleza, galera? Então é isso, nossa aula de hoje foi um pouquinho aí a respeito da língua portuguesa no Brasil, certinho? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tamo junto, até a próxima. Valeu!